Boa noite, pessoal. Quero começar me apresentando, então, tá? Eu sou o Cássio Botaro. É, Vamos lá, quem sou eu? Eu, atualmente, eu sou engenheiro de software especialista na Época Cosméticos, do Grupo Magalu. É, pa- a minha experiência, isso é até engraçado. Recentemente eu fui dar uma palestra de Go, e aí eu fui olhar no meu LinkedIn quando que foi que eu comecei a mexer com Go, né? E aí eu tive a surpresa de descobrir que eu trabalho desde 2016 com Go. Indas e vindas, Python, Go, mas e Java no meio do caminho. Passei por alguns lugares legais aí. Trabalhei no Magalu, no PicPay, na Amazon. E agora estou de volta na época. É, e assim, essa palestra é uma palestra que eu organizo a guilda de Go lá no Laser Labs, tá? O grupo inteiro, então. É, e aí eu puxei essa palestra lá e eu falei, é uma palestra legal. Eu mandei duas palestras já aqui, né? Vocês viram Call for Paper? Eu mandei uma que eu trouxe da Gofercon. Eu fui palestrante da Gofercon em 24, 4. Falei sobre padrões de concorrência. E aí até um dos exemplos que eu usei aqui era ele também. Eu vou usar para falar de contexto. Mas é isso. É, para falar de contexto, eu tenho que começar dando um pouquinho de contexto para vocês. É, Contexto em Go, ele é um tipo. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele é um tipo. A gente tem números, tem strings e tem contexto. É um tipo, como outro qualquer. E ele é definido, é, aqui pegando um pouco de definição. Primeiro, deixa eu só fazer um disclaimer sobre o material que eu vou usar. Tá? Esse material já está disponível. Se vocês procurarem, eu ia fazer uma piadinha, mas aí eu deixei. Que é o seguinte: eu já tive um canal no YouTube, tá? E normalmente, ou eu falo no YouTube ou eu escrevo no GitHub. O mais comum é vocês me verem escrevendo no GitHub. Eu, particularmente, eu gosto, quando eu estou aprendendo alguma coisa, escrever, colocar comentário, tá? Então, se vocês procurarem github.com/Botaro, vocês vão achar um monte de coisa legal lá, de Python e Go. Sou do mesmo time do que apresentou aqui agora. Nossa, agora me fugiu o nome, só porque. É, e eu sou do time Vim, sou do time Python, mas no meu caso é Python e Go. Então, não vou mostrar usando o Vim, mas eu trouxe o Jupyter Notebook. E o mais legal, pô, uma palestra de Go no Jupyter Notebook eu uso o kernel de Go. Então esses códigos aqui eles executam. Tá? Quando vocês virem por cento, aqui daquela parte para baixo, ela vai ser executada como um código normal. É como se estivesse executando um código. Tá? Então é isso, vamos voltar para o contexto. O tipo de contexto ele é definido para transportar prazos, sinais de cancelamento. Então, entendam essa destaque aí na palavra transporte, tá? Transportar prazos, sinais de cancelamento e outros valores, tá? E do escopo de uma requisição entre fronteiras de uma API. Então, quando eu digo isso, acabou de chegar uma requisição no meu servidor web, ou acabou de chegar um comando por uma CLI, ou uma TUI, ou qualquer outra coisa, ou uma GUI, enfim. Chegou alguma coisa ali. Esse escopo dessa requisição que me pede algo, até o momento que ele termina, isso é um contexto, isso gera um contexto. Tá? Ou quando eu quero comunicar entre processos. Então eu posso ter um contexto. Nesse contexto aqui eu quero falar do processo A com o processo B. Normalmente a gente vai usar esse tipo de contexto. Tá? E é importante saber que o tipo de contexto ele já é preparado para essa comunicação concorrente, por isso que ele fala entre processos. Tá? Então, eu vou ter como exemplo uma chamada de um servidor HTTP que ele inicia um contexto que é propagado através das camadas. Então, chegou uma mensagem, eu vou passar pelo meu controller, eu vou passar pelo meu banco de dados, eu vou devolver, eu tenho Go rotinas que vão ser lançadas. Esse contexto ele vai propagando, ele vai ser repassado para frente, tá? Então vamos lá. Essa cadeia de chamadas que ocorre deve propagar o contexto, podendo substituí-lo por um novo contexto. Então a gente pode ter num contexto criar outro, ou derivar a partir de um contexto outros contextos. Tá? É uma interface. Ele é um tipo interface, isso significa que ele vai ter só a assinatura dos métodos, tá? E a implementação concreta será feita
em outro lugar, tá? Então, o tipo contexto ele é só uma interface, ele é só uma definição, e ele tem 4 métodos. Um método que define uma deadline, ou seja, quando um contexto tem um prazo, ele vai retornar para mim qual é o tempo daquele contexto e se já terminou ou não. Então, essa função de deadline é para isso, é para me informar se aquele contexto já acabou. A Doni é a mesma coisa, só que a deadline, ela na verdade ela vai te falar quanto tempo ainda falta, porque ela retorna um tempo, tá? E se já terminou ou não. O Doni é um canal, é um encapsulamento de um canal, então você tem um canal que vai ficar ali recebendo e esperando para ver se aquele contexto já foi cancelado. A gente vai ver um pouco mais como que isso funciona na prática. E o erro é, esse contexto pode ser cancelado no meio. Eu estou fazendo 2, 3 processamentos, de repente alguma coisa ocorreu, eu preciso parar tudo. Então você pode falar, cancela, ele vai cancelar. E aí a forma de descobrir esse cancelamento ou o prazo foi atingido, se alguma coisa ocorreu, o que vai acontecer? Esse canal vai informar Doni e a minha função er vai devolver o erro para me indicar o que aconteceu, qual foi, em qual contexto aquilo falhou, tá? E eu tenho ainda o value, que esse value é literalmente recebe uma chave e eu retorno um valor. Vocês podem ver o uso do N, tá? Tudo isso eu estou tirando do próprio código do Go, então eu coloquei aqui como referência, e só que aí o código do Go tem muito comentário, então eu falei, não, vamos fazer ele mais simples, então eu trouxe essa definição aqui, exatamente a definição que vocês vão ver no código fonte do Go, só que sem os comentários. E aí eu quero começar com uma pergunta para vocês, vou até tirar a resposta, né? Vocês sabem a diferença entre um context to do e um context background? Alguém sabe? Nenhuma. Nenhuma. E quando que eu vou usar cada um e por que tem os dois? Na verdade, quase isso. O que acontece? Aí vamos descer um pouquinho para a resposta. O context to do e o context background eles são idênticos, a base de código é a mesma. Então, se eu abrir aqui o código fonte, vocês vão ver que ambos, tá? Vamos ver se a internet vai deixar abrir. Ambos aqui, o background e o to do, eles na verdade, eles são compostos por um empty context. Esse empty context é quem tem aqueles métodos para implementar aquela interface. Se vocês olharem a implementação, é simplesmente voltando nulo para tudo, tá? E o que difere um do outro é só o texto, é só o método string. Pô, mas e quando que usa um e quando que usa outro, então? Se eles não têm diferença na implementação prática. A gente usa o to-do quando não está claro. É que nem você falou, quando eu vou implementar depois, eu quero descobrir depois. Pô, aquele contexto não está claro para mim. Se eu vou precisar cancelar, se eu vou precisar ter um prazo. Então põe to-do. Em teste, to-do. É isso. E o background, ele já é tipicamente utilizado pela função principal. É para falar, vou inicializar, vou começar aqui. Em teste, normalmente a gente até usa acaba usando também o background, tá? Pra gente começar. O primeiro, antes de derivar outros, normalmente é o background. Como eu disse, o contexto ele serve para transportar as coisas, né? E ele transporta o quê? Ele pode transportar valor, ele pode transportar um prazo, ou ele pode transportar o cancelamento. Ou seja, se alguma coisa acontecer, eu quero que para. Vamos começar então por ver o valor. Quando que eu vou usar essa passagem de valor? Eu trouxe um exemplo. Vocês conhecem a questão de ID de correlação? O que acontece? Um ID de correlação é um ID utilizado para correlacionar as coisas. Então, vamos supor que o meu sistema A comunica com o sistema B. Para eu saber todo um caminho de A para B, de B para A, de B para C, eu posso criar um ID de correlação que eu consiga ligar todo aquele caminho. A ideia aqui é a mesma, tá? Como eu disse, um contexto pode ser usado para transportar valores entre processos. Então, se eu tenho processo A, processo B, processo C, ou fiz uma chamada no banco, chegou uma requisição, passou no middleware, fiz uma chamada no banco, eu posso transportar valor em todos esses pontos, tá? Então, uma prática comum é você criar um tipo, porque se você definir como uma string, pode ser que alguém vá lá e sobrescreva aquela string no seu contexto.
porque uma string é só um nome, então alguém pode ir lá e usar o mesmo nome, a mesma chave e substituir. Para evitar isso, uma boa prática é criar um tipo de contexto para um determinado pacote. E aí, se vocês repararem que a definição, quando eu falo assim, eu quero começar um contexto com valor, e ele é derivado do contexto de background, ou seja, aquele inicial, e eu estou colocando essa chave, esse valor. Esse valor aqui é o meu ID de correlação. É aquele ID onde todos os meus processos, ou onde esse contexto, tudo que tiver dentro desse contexto, está utilizando esse mesmo valor. Então, eu consigo, por exemplo, dar um context.value e pedir ele, dado essa chave, eu quero aquele valor. Tá? Aqui no exemplo, vocês estão vendo que eu estou usando para pegar uma string. Eu tenho um outro exemplo aqui, que já é para pegar um usuário. Então, eu estou criando um contexto de usuário, onde eu tenho um usuário atrelado àquele contexto. E em qualquer momento que eu precisar de um usuário, eu posso pegar ele. Por exemplo, aqui eu estou pegando um usuário com o name João. Eu posso ir lá no meu contexto e falar, não, eu quero meu usuário, que está sendo transportado naquele contexto. Tá? E o detalhe aqui é que ele realmente está definindo um novo contexto, uma função nova. Tá? Então, assim, o valor é o mais simples. Você ter um contexto que ele vai trafegar algum valor. É uma chave valor. Tá? Agora vamos começar a complicar um pouco as coisas. Vamos falar do cancelamento. Um contexto com cancelamento significa que eu comecei um contexto, mas ele é cancelável. Eu posso, em qualquer momento, dado alguma coisa, cancelar ele. Esse exemplo aqui, ele tem um padrão de concorrência que chama gerador. O que acontece? Eu lanço uma corotina, uma goRotina, que essa goRotina, ela fica gerando valores e jogando na minha saída. Ela tem um canal, ela está vinculada a um canal de saída. Nesse caso, ele está gerando números, então ele vai ficar 0, 1, 2. Enquanto tiver alguém lendo, ele está gerando valores. Tá? Só que ele usa essa estrutura de seleção para falar o seguinte, eu estou criando esse gerador, mas num contexto cancelável. Se em algum momento eu quiser parar ele, eu posso dar um sinal de cancelamento e parar tudo que eu estou fazendo. E aí, vem um exemplo aqui, que eu começo, de novo, um contexto derivado de outro. É um contexto com cancelamento, derivado do meu contexto principal de background. Ele retorna para mim o próprio contexto, mas ele volta o cancelamento. Aí aqui vem uma boa prática, tá? Essa função de cancelamento em contextos canceláveis é uma boa prática você chamar. Ué, mas eu não quero cancelar. Não, por isso que você dá um defer. Você deixa para a última coisa que você vai fazer é cancelar. Cara, deu tudo certo no seu programa, cancela o contexto. Fala, ó, contexto acabou. Finalizei. Fecha. Então, isso daqui é uma boa prática e o cancel do contexto, ele não conflita se o contexto já tiver cancelado, tá? Então, se o contexto já tiver cancelado, você cancela de novo, não tem problema. Então, aqui eu peguei, se eu mandar esse código executar, vocês vão ver que ele imprimiu de 1 a 5, né? Que nem eu falei, é um gerador de números, e eu só botei para ele parar aqui. Isso daqui eu estou consumindo um canal, tá? Eu sei que é estranho, talvez as pessoas que estão mais novas no Go. Isso aqui é um canal que eu estou iterando num for. E o que eu vou fazer com ele agora é só falar para ele, ó, quando chegar no 3, tá? Lembrando que ele tem uma goRotina. Então, vocês imaginam o seguinte, eu tenho meu código main principal rodando, eu tenho o gerador, esse gerador tem uma outra goRotina, ou seja, são dois processos separados, que esse processo está mandando número para o meu processo principal, e eu vou fazer com que meu processo principal fale, ó, quando chegou no 3, para, cancela. E ele vai parar realmente de mandar números, e aqui no meu caso eu vou fechar e parar o programa também. Então vocês viram que rodou, tá? Ele parou no 3. E por que ele para no 3? É tudo por causa desse select aqui, tá? Ele está sempre... imagina que isso aqui é um for, é infinito. Ele sempre está caindo nesse caso, que ele está mandando um número pelo canal. Melhorou? Ele sempre está caindo nesse canal. Eu estou mandando números para esse canal. Em determinado momento, quando eu mando o sinal de cancelamento, esse canal aqui, o Doni, vai enviar um sinal. Eu vou fechar o meu canal, e quando você fecha um canal, é o equivalente a você falar que ele vai cair nisso daqui. Então, ele passa aqui, dá um return. Ele vai fechar o meu canal de saída, fechando o meu canal de saída, consequentemente, esse range aqui para.
Então é uma comunicação entre processos. Parece que não, parece muito simples, mas tem toda uma comunicação entre processos ocorrendo aqui, tá? Agora vamos para outra pergunta aqui. Qual que é a diferença entre, eu já falei sobre dois, contexto com valor, o contexto com valor e o contexto com cancelamento. Agora vamos falar do contexto com timeout e deadline. Vocês sabem a diferença dos dois? Um você passa duration, o outro você passa timestamp. Mas não explicou muito, né? Alguém quer. É isso, mas eles também, assim como o outro que a gente viu, eles compartilham base de código, tá? É porque, na verdade, o que acontece? O contexto com timeout, ele é um contexto com deadline, tá? Só que o que acontece é que o deadline, num timeout, ele é o momento atual mais o timeout que você passa. Então, é só essa a diferença, tá? Por baixo dos panos, os dois são um contexto com deadline. Os dois têm uma deadline. O com deadline significa eu tenho um contexto que ele vai ser fechado, ele vai ser cancelado quando aquela deadline ocorrer. O que é uma deadline? É um prazo. Então, se eu falo até 18 horas isso aqui tem que ocorrer, 18 horas, ele vai cancelar ele cancela aquele contexto. O com timeout, a diferença é só que eu falo para ele, eu quero um timeout de 3 horas. Significa que ele vai pegar do momento atual mais 3, então daqui a 3 horas ele vai parar, sabe? Então a diferença entre um e outro é só essa. Mas os dois, quando eles atingem o momento de cancelamento, eles vão fechar aquele canal Done que a gente viu lá. Tá? A implementação por trás, ele fecha o canal Done, avisando, acabei. Acabei não, falhei, né? Nesse caso, falhei. Falhei como? Falhei por causa do prazo. Eu atingi o prazo. Então, a regra é use o if timeout se você quer algo como me dê a resposta em até x segundos, minutos, etc. E o if deadline se você quer algo como me dê a resposta até tal hora. Tá? Peguei outros exemplos aqui e esses exemplos eles são tirados. Isso aqui é muito legal porque eu tirei eles da própria documentação do Go. E é a maneira com que o Go escreve os testes dele de contexto. Eu achei muito interessante, que é o seguinte, ele está criando um canal, que esse canal jamais vai ser fechado. Eu simplesmente estou criando um canal. E eu estou colocando uma duração muito curta de tempo, que é 1 milissegundo. Então, o que vai acontecer, tá? Começando com contexto com deadline. Eu estou fazendo uma duração, isso daqui é uma duration, tá? Que nem ele falou, é uma duration, é uma duração. Uma duração de quanto tempo? O tempo atual mais uma curta duração. Ou seja, é o tempo atual, a hora que for agora, mais 1 milissegundo. Tá? De novo, boa prática de dar um defer para poder cancelar. Então, cara, sendo bem sucedido ou não, o processamento que eu quero que faça, aquele contexto, na hora que eu terminar esse contexto, eu cancelo ele. Tá? Então, por isso eu dou esse defer. Aqui, de novo, a gente está vendo o uso da estrutura select, que nem eu disse, essa estrutura select, vocês entendam ela como uma estrutura condicional, tá? E as condições por onde ele é uma estrutura condicional, mas tem a ver com a questão de concorrência aqui. Então, nesse caso, por exemplo, eu tenho 2 canais e eu estou literalmente falando um canal, todo mundo tem a noção do que é um canal. Um canal é literalmente a maneira com que o Go comunica entre processos. É uma estrutura básica em Go que ela representa literalmente um canal, um tubo por onde processos se comunicam. E a maneira com que ele faz isso é o seguinte: quando você tem 2 processos, um em cada ponta desse canal, o canal que recebe algo, ele fica esperando, ele fica parado esperando até que alguma coisa seja enviada para esse canal. Aqui nesse caso, eu estou fazendo com que o meu select aqui ele fique esperando, só que qual que é a condição para ele esperar? Já que ele tem 2 canais. Se um ou outro vier, tá tudo bem. E se um deles vier, ele não fica esperando o outro. Ele já ocorre e sai.
tá? Nesse caso, eu tenho um canal que nunca vai mandar nada, que eu chamei de Never Read, e realmente eu não estou mandando nada para ele. E eu tenho um canal de Done. E esse canal de Done, que nem a gente falou, o contexto, quando ele acaba, quando o meu contexto termina, ou seja, o meu prazo foi atingido, o que ele vai acontecer? Ele vai cancelar e esse Done vai ser atingido. Então, nesse caso aqui, como o Done é atingido, ou seja, esse canal está me informando que seu prazo foi atingido, eu vou imprimir qual foi o erro. Então, vamos executar ele aqui. Vocês estão vendo que ele deu context deadline exceeded. Ou seja, acabou meu contexto. Acabou. Meu prazo foi atingido. Por isso que ele falhou. E eu vejo muita gente olha para o método e fala: tem contexto, vou passar um contexto e pronto. Qual que é o problema disso? Contextos podem falhar e às vezes as pessoas esquecem de tratar esses contextos. As libs tratam. Então, quando você está passando um contexto para uma lib, provavelmente ela tem exatamente um select lá dentro para falar: eu vou tentar fazer a operação, se não conseguir, eu vou cancelar aqui, eu vou fazer qualquer coisa. Mas a gente tem que ter esse cuidado do nosso lado de tratar, quando a gente passa esse contexto. Vocês viram que no final, o que eu fiz aqui foi um contexto com timeline, né? Ou com timeout, né? Porque eu defini um prazo e coloquei uma duração muito curta. Esse daqui é bem parecido, então, só que ao invés de eu passar a duration, né? Aqui, ó, ao invés de eu passar o horário, é porque esse aqui não é uma duration, tá? Só me corrigindo que eu acho que eu falei que era uma duration. Não é uma duration, tá? Aqui eu tô falando para ele quando. Eu tô pegando a hora com mais o tempo. Aqui eu já tô passando só o quanto é. É 1 milissegundo. Então vocês estão vendo que é uma duração curta, tá? Ao invés de eu passar o horário inteiro, eu tô passando só 1 milissegundo. Então, o comportamento vai ser igual. Em 1 milissegundo, esse prazo vai ser atingido e a gente vai ter esse contexto sendo cancelado e, consequentemente, a gente vai ter impresso aqui. Eu vou executar só para... Vocês estão vendo que ele deu o context deadline exceeded. Deixa eu só ver aqui que eu acho que eu não executei o de cima. Vai que eu tenho um exemplo embaixo que está usando esse aqui. Uma das coisas do notebook é isso. Vou garantir que eu estou executando tudo. Mas voltando aqui, eu acho que eu não uso eles para baixo, não. Que eu falei, isso aqui é código Go, tá dentro do notebook, mas é código Go executando. Uma das coisas que era complicada até então, vocês viram que eu falei sobre contexto, eu trouxe, beleza, contexto a gente cancela, quando termina o contexto a gente cancela ele pode ter um cancelamento por prazo, a gente pode ter um cancelamento por qualquer outro motivo, né? Uma coisa que não tinha e que entrou nas versões mais atuais é a causa desse cancelamento. Porque uma coisa é ele exibir para mim, context deadline exceeded. Mas o que causou isso? Eu não sei. E aí é onde entra, a partir da versão 1.21, a criação de contexto. Lembrando que eu consigo de um contexto derivar a outro com uma causa. E aqui tem que tomar um cuidado porque eles diferem um pouco em sintaxe, tá? Isso daqui é uma variante. Então, tudo que eu falei do cancelamento, do deadline, se aplica aqui. Só que a diferença é que eu estou atrelando mais alguma coisa, tá? Então, por exemplo, quando eu vou criar um contexto com cancelamento, mas eu quero passar uma causa, na verdade eu não passo. O que eu vou fazer primeiro, eu vou criar esse contexto normal, mas no momento que eu cancelar, eu vou passar para ele qual é a causa. A causa você passa no momento que você cancela. Essa é a diferença. O cancelamento normal você não passa nada. O cancelamento, quando tem uma causa, ele vai esperar uma causa. E a causa, como vocês estão vendo, é um erro. Então, vocês estão. Se eu mandar rodar aqui, ele deu o context deadline exceeded, é o que está no erro, ou seja, erro diferente de nulo, mas eu consigo pegar a causa. Então ele fala para mim, ó, a noite é escuro. Esse foi o erro. Essa foi a causa, tá? E quando eu tenho o timeout, tá? Eu botei o timeout, mas tem timeout e deadline. Os dois funcionam da mesma maneira, tá? Que nem falei, um é igual ao outro por baixo dos panos, um é o outro por baixo dos panos. O que vai acontecer aqui é que aqui eu já passo a causa quando eu instancio o meu contexto. No momento que eu crio o meu contexto, eu já falo, ó, a causa
se o deadline foi atingido, é essa. Então, no momento que eu cancelar, eu não preciso falar nada. Eu vou mandar executar aqui. Vocês estão vendo que ele deu a mesma coisa, tá? A única diferença é essa. Um você passa quando você cancela, o outro... Porque o cancelamento, você que cancela. O deadline não, ele cancelou porque o tempo acabou. E aí você tem que passar o porquê. Agora, a última coisa que eu quero passar no contexto aqui é a propagação. Lá no começo a gente falou sobre esse, beleza, eu tenho uma requisição, eu vou passando até chegar no meu banco, até chegar em algum lugar. Só que pensem na propagação de contexto como uma árvore, tá? Uma árvore? Como assim uma árvore? Talvez vocês não teriam pensado nisso antes, mas é exatamente uma árvore, a estrutura de dados, uma árvore. Porque você consegue derivar de um contexto os outros contextos. Então você pode ter nós nessa árvore que tem. Você começou um contexto, você pode abrir outros contextos no meio do caminho, tá? E aí o que acontece quando o contexto lá da ponta ele é cancelado? O que vai acontecer com os de trás? Alguém sabe? Exatamente, nada. Se o contexto final é cancelado, entendam assim, eu comecei um contexto. Se eu derivo dele um novo contexto, ele está dentro daquele contexto. E se eu derivo um novo, ele está dentro dele. Se algo acontecer aqui dentro, o de fora não acontece nada. Mas, entretanto, como eu disse, é uma árvore. Se o contexto lá da ponta da árvore ele for cancelado, ele propaga esse cancelamento por toda a árvore. Todo mundo que está dentro desse contexto também é cancelado. Se foi um cancelamento por deadline, por prazo ou por qualquer outra coisa, vai acontecer isso. Então, aqui tem um texto, né, só falando sobre isso, tá? Que é a questão do cancelamento, tá? Mas é isso que vai ocorrer. Aqui eu fiz um exemplo que é o seguinte: eu tenho um contexto com cancelamento. Esse aqui é o meu contexto principal, tá? Eu chamei de contexto superior. Ele está derivando dois contextos dele, ou seja, duas rotinas que eu chamei e eu estou colocando contexto nela, tá? São dois contextos sendo executados de forma separada. E aí eu tenho um trabalho sendo executado, tá? Isso aqui é só uma função de trabalho. E aí o que eu estou falando para ela? Ó, roda essas duas rotinas com esses trabalhos, com contextos que foram derivados do meu primeiro. Que nem eu falei, tem rotinas, cada uma com seu próprio contexto, mas um contexto geral da aplicação. E o que eu faço aqui? Eu vou lá e cancelo. Antes do trabalho ser concluído, eu cancelo. O que vai acontecer com as outras duas? Como elas derivam da primeira, todas elas vão acabar sendo canceladas. Então, quando eu executo isso, executei, ele falou, cancelando o contexto superior, 1 foi cancelado, 2 foi cancelado. Para finalizar, então, eu tenho só umas dicas e uns exemplos, mas é o seguinte. Primeira dica, não armazena contexto dentro de estrutura. Tá? Vai criar uma estrutura e não põe um context, porque context representa momento, e não faz sentido você ter em algo que é um status ou um momento. Tá? Então, passa e sempre é o primeiro parâmetro de uma função. Tá? Isso é padrão do Go. Tem regra para isso? Não. O compilador vai gritar? Não, mas é uma convenção. Não passa nulo, mesmo que ele aceite, porque afinal ele é uma interface. Não passe. Passe to do, se você não tem certeza. Use os valores do contexto apenas para dados com escopo de requisição e não para passar parâmetro opcional. Eu já vi uma palestra aqui no Meetup de Go sobre o padrão Functional Option Pattern. Depois procura aí. Alguém já apresentou sobre isso. E acho que você, né, Carlos? E é exatamente para não fazer parâmetro opcional, tá? É uma alternativa. Não façam isso com contexto. O mesmo contexto ele pode ser passado para funções executando em diferentes coroutinas, vocês viram um exemplo aqui. E o contexto deve ser o primeiro parâmetro. É uma convenção, mas é uma convenção sendo utilizada. E eu coloquei dois exemplos. Eu não preciso nem entrar em detalhes sobre elas, só queria mostrar mesmo que uma delas é um string, tá? Foi bem parecido com aquele contexto lá, aquele primeiro exemplo que eu coloquei, onde ele tem uma string de dados, eu estou fazendo um processamento e mandando coisas, mas ele tem um contexto com cancelamento. E um segundo é o fanout. Existe um padrão de concorrência. Se quiserem ver o padrão de concorrência, depois fala com o pessoal. Eu tenho uma palestra sobre isso e eu já mandei para eles. Então, são padrões de concorrência em Go. E esse daqui foi tirado desse material que eu fiz, que é um fanout. Você tem uma única entrada, várias saídas.
eu uso o Go Rotina para isso, e para evitar com que essas Go Rotinas, quando eu lanço, elas fiquem presas, eu faço com timeout. Então, se em tantos segundos ele não entregou, eu mato e considero que aquilo não foi entregue. As referências que eu utilizei estão aqui, tá? Tem esse material do Anton, esse cara aqui é o mesmo que faz o material interativo, se vocês já viram Go Interactive 1.20 qualquer coisa, é esse mesmo cara aqui. O próprio código-fonte do Go e o pacote Go, a documentação do Go é muito rica, boa parte desses exemplos foram tirados de lá. Mas é isso, pessoal, valeu. Perguntas? As fáceis, por favor. Bora. O Rafa vai, o Herbert vai. Já foi. Oh, valeu. Parabéns aí pela palestra. Depois de tanto tempo aí calejado com contexto, você tem algumas dicas de como gerenciar, na verdade, esses múltiplos contextos dentro de uma aplicação, porque é comum, dependendo da forma como você controla eles, você vê cancelamento de contextos, mas parte da sua operação já aconteceu. Por exemplo, você já falou com o banco de dados, mas agora você está tratando, sei lá, um evento assíncrono que você ainda precisa comunicar, que dá um timeout, e aí isso propaga e cancela toda a sua requisição. Você tem algumas dicas aí para tratar melhor contextos em cenários mais complexos, assim? Cara, a principal dica é sempre ficar de olho no retorno do contexto. O que eu mais vejo em código Go é a gente passar o contexto, mas não se preocupar com aquele contexto. E aí, se ele for cancelado, eu já peguei bugs assim. Eu trabalhava com. Quando eu estava trabalhando com Go, né? Agora eu não estou tanto, mas nos últimos dias nem tanto. Mas tinha uma aplicação bem grande, bem crítica, numa certa nuvem por aí. E quem sabe ou quem já viu meu currículo sabe onde é. Mas o que acontecia? Disparava-se um monte de rotinas e não olhava o cancelamento. Não olhava se aquilo deu erro ou não. Isso é um problema. Então, assim, se tem uma dica que cenários mais complexos, é sempre tratar essa rotina e, que nem eu falei, de olhar para a árvore, tentar entender em qual ramo da árvore está aquele seu problema, para você tratar em cima dele. Sempre trata o contexto como se fosse uma árvore, porque você consegue entender quais são os contextos que aquilo afeta, sabe? Porque dali para baixo tudo vai ser afetado. Se você cancelar aquele contexto, tudo ali para baixo vai ser cancelado. Mas não sei se tem mais dicas sobre. Talvez se der o problema ou alguma coisa, a gente pode conversar. E testa, né? Testa muito, né? E testa. Dá pra pegar muita principalmente coisa no agora, Go tá colocando mais e mais features. O próprio contexto de teste agora tem. Você pode dar um t.context. Uhum. E ele tá vindo com mecanismo para testes concorrentes também muito bons. Então, cara, teste. E sabe, versões mais novas. E atualiza o Go. As versões mais novas tem muita coisa legal. Gabriel vai fazer a pergunta? Tenho. Pensando então em árvore, nunca faz sentido eu ficar agregando valor no meu contexto. Por exemplo, eu recebi uma requisição, quero fazer o trace dela e eu tenho o meu ID, né, da minha requisição. Aí tem funções abaixo, né, que vai subindo na stack e depois vai retornar, então não faz sentido nas funções mais acima eu ficar agregando valor nesse contexto para depois voltar e fazer alguma coisa com os valores imbuídos. Deu para entender? Por exemplo, imaginando que eu vou querer metrificar alguma coisa que acontece na minha função depois do meu handler. Então não faz sentido eu tentar metrificar no meu render, porque como a função acontece depois, o valor se perde, porque o contexto é imutável, né? Você cria novos, você sempre cria novos, você não edita você deriva passado. Isso. Você sempre deriva de do mesmo contexto. Tá, então não faz sentido eu agregar em funções futuras e querer pegar na primeira função que eu chamei. Nunca. Não tem como, né, na verdade. Se eu entendi bem, não. Tá, não, acho que é isso mesmo. Mas a gente pode conversar depois. Beleza. Como eu disse, essas perguntas que são mais complexas, a gente pode depois, vai ter um network e tal. Aí eu acho mais fácil, porque aí a gente pega um caso, pega coisas mais específicas. Tem um cenário muito legal, Gabriel, sobre isso que você está falando, que é o seguinte: na Coinbase, o que o pessoal faz, né? O cliente do StatsD, por exemplo, para fazer tracing, está dentro do contexto. O log está dentro do contexto, por valor. Putz, ajuda ou não ajuda? É uma puta de uma discussão, né? Faz sentido estar no contexto, não faz sentido estar no contexto. Estar no contexto
O que eu vejo de pró é estar no contexto me facilita não ter que ficar lembrando que eu tenho que passar log em tudo quanto é lugar, eu tenho que passar o client do StatsD ou mais algum client que é usado na aplicação inteira, tá no contexto. Basta eu falar, extrai do contexto essa log, e aí tem lá uma key, né? E ele traz o objeto para você, é um ponteiro, vai trazer só por referência, tá pronto. Então, dá para você agregar coisas grandes no contexto, mas cuidado, né? Não passa, eu vou passar uma estrutura que é a request do que eu estou fazendo no contexto. Não faz sentido nenhum, né? Parâmetro de entrada da sua função. Então, para contexto, dá para fazer essas coisas legais, você agrega clients e coisas que você usa globalmente na aplicação. Dá para fazer projeção de dependência, ficar passando de função a função? Dá. Mas acho que tem coisinhas tipo a log, por exemplo, eu tenho usado muito agora, assim, eu achei bem legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Caramba, tá um complô aí, Panelinha. né? Não é bem uma pergunta, é só um apontamento. O context também pode ser usado através da rede. Acho que nenhum exemplo mostrou, mas entre dois serviços que se comunicam através da rede, você, no serviço servidor, por assim dizer, você pode usar essa informação para fazer o cancelamento do lado do servidor também, não só do cliente. Boa. Sim, a gente, na Coinbase, a gente do Entry Gateway, a gente injeta algumas coisas no contexto para poder fazer a chamada via gRPC e chega na outra camada, né? No outro serviço, o contexto tá lá injetado Correlation ID, etc, etc, etc. Alguém mais? Última, dou-lhe uma, duas. Se não perguntar, não vai ter sorteio. Zoeira, zoeira. Boa, pessoal. Obrigado, Cássio.